Sinto uma grande alegria de estar aqui em Maringá, por pura benevolência de Dom Anuar, viu? E só que ele sabe que quando ele convida eu gosto de vir. Mas a esse convite se somou um outro convite, ainda muito tempo antes, da irmã Fabiana. Uma amiga pessoal minha, e uma pessoa que eu admiro muito. Digo isso diante da madre provincial, e de todas vocês irmãs, e diante do nosso povo. E não digo isso porque hoje faz 50 anos da sua fidelidade à vocação que ela tem. Mas eu digo isso porque eu conheço a irmã Fabiane. A irmã Fabiana foi uma das pessoas com quem eu convivi mais de perto no período que eu fui arcebispo de Maringá. Muito rápido, 1 ano e 2 meses. Mas ela faz parte da história desta cidade, desta arquidiocese. E agora, por vocação missionária, está servindo no estado do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso. A vocação de Abraão, que nós ouvimos, foi uma vocação muito particular. De repente, na história da humanidade, Deus intervém, escolhe uma pessoa, Abraão, que adorava outros deuses, que tinha muitas posses, que era um homem de prestígio. E Deus chama este homem para abandonar os seus deuses, para abandonar a sua terra e para caminhar para uma terra desconhecida. E Abraão sente, neste acontecimento da sua vida, um fato que era o mais importante. E considera os seus bens, a sua família, a sua terra, menos importante do que aquilo que Deus estava fazendo com ele. Deve ter tido uma graça muito particular para fazer isto. Organiza tudo, abandona tudo e segue este Deus que o chama. Provavelmente, Abraão sentiu no seu coração que este chamado era cheio do amor desse Deus que o chamava. E ele não tem dúvida, ele parte e vai. Recebe 3 coisas grandes. A promessa de uma terra que Deus daria para ele. A promessa também da bênção. Deus o abençoaria para sempre. E esta promessa da fidelidade de Deus. E nesta fidelidade de Deus, ele teria uma grande descendência. Ele seria pai de um povo que é o povo de Deus. A irmã Fabiane não escolheu essa leitura para hoje, porque ela é da liturgia de hoje, né? Mas eu não sei se Deus podia dar uma leitura melhor para nós hoje do que esta, né? Tão bonita. Que significa a pessoa que se sente amada por Deus, ela tem a coragem
de considerar todas as outras coisas bonitas da vida, importantes, mas passam a ocupar um segundo lugar. Deus passa a ocupar o centro. Por quê? Porque a pessoa percebe que Deus a ama. Hoje, encontrei uma menina de 15 anos num coral, que veio dizer no meu ouvido: eu sinto a vocação para ser religiosa. Diz, mas como é que é isso? Faz tempo já que está no meu coração isso. Falei, então escute bem isso aí, porque é importante. Deus escolhe quem Ele quiser, escolhe para as várias vocações, escolhe também para a vida consagrada, como a irmã Fabiana. É um chamado em que a pessoa sente que Deus a ama, a quer bem. E desse chamado vai acontecer consequências muito grandes, porque esse chamado determina como é que a gente vai usar o tempo da vida da gente, os bens da gente, os afetos da gente, tudo o que a gente tem. A primeira grande vocação, essa nossa de todos nós, que é a do batismo. Esta vocação, ela define o caminho nosso com Jesus. E aí, a nossa vida começa a ser um seguimento de Jesus. Para muitos de nós começou ainda dentro da nossa família como crianças, para outros mais tarde. Mas depois disto, vem os outros chamados, para a família, para formar uma família, as capacidades para uma determinada profissão, e para alguns, o chamado para uma vida consagrada, em que a pessoa, por causa de Deus, está pronta a qualquer coisa. Então ela assume uma vida segundo a forma de Jesus, na mesma forma de Jesus. Segue Jesus no modo de vida de Jesus. O Evangelho é igual para todos. As exigências do Evangelho são iguais para todos. Mas, para esse tipo de pessoas, tem a forma de Jesus. Ele não se casou. Ele viveu na pobreza. Ele viveu na obediência ao Pai. Então a pessoa, dando resposta ao amor de Deus, ela vai procurando colocar em prática o que o Evangelho pede, segundo esses três votos, de pobreza, castidade e obediência. Mas não por uma sujeição a uma lei, mas para seguir o amor de um Deus. Hoje no mundo, essas pessoas, eu posso dizer, pelo que nós conhecemos na igreja, são mais ou menos 1 milhão de pessoas, homens e mulheres. Mas a grande maioria é mulheres, mas também tem muitos homens. São monges, são eremitas, são freiras, são frades, são virgens consagradas desde o começo da igreja, são gente dos institutos seculares que existem na igreja, e a igreja ama, aprecia, junto com o casamento, a virgindade, desde o começo. Onde existe uma comunidade que amadurece, ali surgem os virgens e as virgens. Pois é, uma dessas pessoas foi a irmã Fabiana. São 50 anos. Como é bonito a gente ver a fidelidade a uma vocação amadurecer numa pessoa.
como Jesus. Jesus assumiu diante do Pai a nossa salvação, viveu momentos mais fáceis e momentos muito difíceis até o momento da paixão e da morte. Mas, não obstante as dificuldades, ele foi fiel. Hoje no mundo, eu vou dizer isso para vocês porque nós seguimos isso tudo muito de perto. Nós temos 2.000 pessoas, nesse 1 milhão de pessoas, que, por várias razões, algumas corretas, algumas não corretas, abandonam a vida consagrada. Por tantas razões, nós não nos assustamos com isto. Mas nós estamos querendo agora ver que se resolva melhor o amadurecimento de uma vocação, discernir melhor, para que nós tenhamos pessoas como a irmã Fabiana, que vai caminhando com as suas forças até o último dia que o Senhor nos dará nesta vida, sendo fiéis à nossa consagração. Eu acho que a irmã Fabiana fez isso porque olhou para dentro de si e para fora de si e soube ser fiel. Eu não digo a uma promessa, eu digo sobretudo como resposta de uma esposa ao seu esposo, que é Jesus. Às vezes de modo fácil, mas às vezes também de modo muito difícil, contraditório. Às vezes quase desaparecendo o sentido do que se estava fazendo. E a irmã Fabiane está aqui por graça de Deus e também pela sua perseverança conosco. Irmã Fabiana, nós vamos pedir que Deus ajuste esse final de vida também, até o fim, viu? Que cuide direitinho, que você não escape do trilho certo, né? Mas eu sei que é assim que você quer. Esse caminho nosso é um caminho, como diz a leitura da carta a Timóteo, em que perseverar significa enfrentar também dificuldades. Vocês imaginem se Jesus, o Filho de Deus, tivesse esmorecido no caminho da paixão. Nós não teríamos salvação hoje. O Senhor, embora tivesse gritado a ausência do Pai e tivesse pedido para Ele de afastar o cálice que estava muito difícil, Ele resolveu seguir o que o Pai queria. Então, na nossa vocação cristã, Jesus não esconde que há dificuldades, mas Ele pede que a gente saiba a razão pela qual nós seguimos o Senhor e ser fiéis. Não importa se nós caímos pelo caminho, se nós erramos, Ele nos ama assim, com estes limites. Importa não abandonar o caminho. Então hoje tem que ser um dia de ação de graças junto com a irmã Fabiana. Nesse ambiente da quaresma, nesse ambiente de conversão, nós sabemos que esta graça foi preservada. E ela se torna para nós também um modelo que nós podemos observar e seguir. Como é importante isso, nós termos exemplos perto de nós que nos ajudam a caminhar. Não esmorecer nas nossas dificuldades, compartilhar as nossas dores e seguir a estrada. O Senhor sabe quais são os nossos caminhos e Ele nos ajuda a caminhar. Eu por isso senti assim, quando ela me chamou, uma alegria muito grande de vir aqui, como
o bispo que hoje está seguindo a vida consagrada na igreja, por esta amizade pessoal que a gente estabeleceu nos anos que a gente se conheceu e conviveu, também por causa da Diocese de Maringá, onde eu estive também por pouco tempo, mas estive aqui também. Então, que nós possamos agora olhar também na vida de todos os que caminham com Jesus, que assim como Jesus se transfigurou na frente dos apóstolos e mostrou a beleza da sua divindade, que nós pensemos que no momento que nós começamos a viver o Evangelho, Deus vai produzindo em nós uma transfiguração, uma mudança. E nós vamos nos tornando mais conforme o coração de Deus. E essa é a nossa grande vocação. Que vocês, que em Maringá tem tantas comunidades fortes, que vocês também, lá onde a irmã Fabiana está, que muitos vieram também, tem comunidades que estão se afirmando fortemente. E as irmãs que estão espalhadas nos vários serviços, sintamos isso. Nós queremos, com as nossas comunidades, continuar a testemunhar que Deus realiza as pessoas. Eu estou lá na Europa, dia 16, 17, eu estou voltando de novo. Como dói o coração da gente ver um continente que está abandonando sempre mais Deus. Deus não é mais necessário. O homem se tornou grande, então aquelas igrejas vazias, aqueles conventos vazios, poucas vocações, poucos nascimentos, porque as famílias se tornaram egoístas, né? E acabam não querendo mais filhos. A idade das pessoas consagradas, em alguns conventos, quase que a maioria, a idade média é de 80 anos. Isto quer dizer que dentro de poucos anos, esses conventos vão estar vazios. E a gente diz, que dor grande, onde Deus colocou, durante toda essa história da humanidade, desde o nascimento do Senhor, a sua luz e a sua presença, de onde nós recebemos a fé, agora há uma rejeição de Deus. Eu sinto uma alegria quando eu venho para cá, que eu vejo as igrejas cheias, a oração bem feita. Como isso é importante para nós. Conservemos, aperfeiçoemos o nosso seguimento de Jesus. E que o exemplo da irmã Fabiana, que nós pedimos a Deus que ela persevere até o fim, né? Porque a fraqueza da gente é dela também, né? De todos nós. Mas que nós possamos ir à frente, deixando crescer em nós essa beleza do Evangelho, do seguimento de Jesus. Unidos. Uma religiosa não é mais santa que os outros. Aliás, às vezes até mais pecadora, né? Nós não devemos nos importar se existem pecados entre nós. Mas precisa se reerguer, confiar de novo na misericórdia de Deus, começar de novo, porque Deus nos amará sempre. Mesmo que a gente abandone a Ele, Ele nos continuará amando, porque já entregou seu Filho por nós. E que nós, uns aos outros, nos ajudemos a seguir o Senhor. Irmã Fabiana, obrigado, que você possa continuar esse testemunho. As forças diminuem. Como você, eu já estou sentindo isso também, porque eu já estou chegando nos 70, né? Não importa, o importa é que a nossa vista foi gasta por Ele, né? E tocar para frente. Que Deus abençoe as irmãs, a irmã Fabiana, abençoe toda a nossa comunidade, abençoe todos os que estão aqui, abençoe o nosso caminho com Ele. Amém.